Tá, essa minissérie não é bem um lançamento, mas a minha cabeça fez assim, "Uau", com esse final, e eu precisava vir conversar sobre isso. Oi, gente, tudo bom? Eu assisti recentemente a minissérie Por Trás dos Seus Olhos, Behind Her Eyes, que é uma produção britânica baseada num livro homônimo de bastante sucesso, que fez uma grande comoção quando foi lançado na Netflix esse ano, e muita gente ficou comentando que achava interessante a obra, especialmente por causa do final. Então eu já assisti a esse seriado com expectativa super alta, e eu gostei muito do caminho que a série seguiu. Ao longo dos 6 episódios, que eu assisti basicamente numa noite, eu cheguei no trabalho, dei play no primeiro episódio, não consegui parar até terminar de assistir todos. Então realmente é um seriado envolvente, que te segura muito desde o primeiro play que você dá. E assistindo todos esses 6 episódios, eu fui pontuando algumas situações porque eu fui criando teorias. Sabendo que o final tinha uma reviravolta, porque eu já tinha ouvido falar que teria uma reviravolta, eu fiquei criando 1000 teorias e por causa disso eu fiz várias anotações. Eu tenho essa mania de vez em quando. Então eu resolvi fazer um vídeo comentando as principais pistas, ou realmente detalhes mesmo, jogados na nossa cara que a gente não percebeu. Então, como eu vou comentar sobre o final do seriado, obviamente esse vídeo tá cheio de spoilers, mas como não é uma obra de lançamento, né, não foi lançado exatamente agora, acredito que já deu tempo de muita gente assistir, então se de repente você já assistiu, ficou curioso em alguns detalhes ou de repente não percebeu alguns detalhes, é aqui nesse espaço que a gente vai conversar bastante sobre isso. Então na caixinha de comentários comenta também outros detalhes que de repente você percebeu e eu não percebi, eu não trouxe aqui. Se você viu algum comentário sendo feito na internet com outras pistas, comenta aqui também e a gente vai trocando essa figurinha. Entre os protagonistas a gente tem o Tom Bateman, o Robert Aramayo, a Simone Brown e eu acho que o maior destaque é justamente a que faz a protagonista, que é a Adele, que seria teoricamente a vilã da história, interpretada pela Eve Wilson. E se você não sabe, uma curiosidade, ela é filha do Bono Vox, vocalista da banda U2. Eu achei o máximo saber dessa curiosidade, não imaginava que ele tivesse uma filha atriz, e eu de verdade gostei bastante do trabalho de atuação dela. Mas sem mais delongas, vou trazer aqui as principais anotações que eu fiz sobre as principais pistas que foram dadas no seriado ao longo dos 6 episódios e que a gente só percebeu no final. Para mim, uma das principais, uma das mais claras ali, é que todo o seriado, ao longo de todos os episódios, a gente vai acompanhando flashbacks da Adele com o Rob, que é aquele amigo dela que ela faz ali na clínica psiquiátrica. Então ela tá internada ali por causa de alguns transtornos, alguns traumas que ela teve depois do incêndio que matou os pais dela, ali durante a adolescência, e o Rob tá ali por causa do vício, né, em drogas, mas também por outras questões que também vão influenciar muito no final ali, até vou comentar um pouco sobre isso também. E ali naqueles momentos de flashback, em nenhum deles a gente acompanha um flashback da Adele sozinha. E aí, o que me fez pensar? Aqueles flashbacks, no final das contas, não eram da Adele, eram do Rob, como a gente descobre no final. Então, não é à toa que a gente não via em nenhum momento desses flashbacks a própria Adele sozinha. Inclusive, tem um flashback, que seria teoricamente lembranças da Adele, em que a Adele vai correndo, porque ela vai voltar para a clínica, e o Rob fica sozinho com a enfermeira, que é uma enfermeira que ele não gosta. É até um momento em que é revelado pra gente que ele é gay, porque ele comenta que preferem homens e tal. E naquele momento, só quem tava naquela cena era o Rob. Então, como que a Adele teria essa lembrança se ela não estava presente na cena? Então, essa foi uma dica que foi dada e a gente só percebe, se é que percebe, depois que a gente descobre o final. Uma outra dica escancarada, tava na nossa cara desde o começo, é o próprio nome do seriado, Por Trás dos Seus Olhos, ou no caso da versão original mesmo, da língua original, mais claro ainda, que é Por Trás dos Olhos Dela. Então assim, tá muito claro que tem alguma coisa a ver com a protagonista, a gente não sabe se seria Louise ou Adele, e a gente depois descobre que no caso são as duas, porque as duas acabam sendo dominadas, né, pelo espírito ali do Rob, né, da alma, a aura dele. E tava muito claro ali desde o título, né, de que teria alguma coisa, alguém ou algo atrás dos olhos dela. Então, literalmente, o Robin tá ali vendo através dos
dos olhos da Adele e depois através dos olhos da Louise. Antes de eu continuar, rapidinho, só dá uma olhadinha se você está inscrito aqui no canal. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, seriados, cinema de uma forma geral, cultura pop, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Se inscreve, eu tenho certeza que você vai gostar. Desde a primeira vez que o Dr. David vai até a casa da Louise, onde ele vai até lá, eles acabam se beijando, tem a primeira noite ali de amor entre os dois, a gente acompanha uma imagem distorcida e filmada de cima, como se tivesse um observador vendo tudo aquilo que está acontecendo. A gente, se parar para notar também aquela cena, a gente vê algumas distorções de luzes, algumas imagens meio distorcidas, sempre no tom azul. E no final a gente entende que seria a visão da pessoa que está fazendo a projeção astral. Então, desde o começo, isso acontece logo no início do seriado, a gente vai acompanhando essa questão da imagem, só que como a gente não tinha sido apresentado ainda para isso, e logo no começo do seriado a gente ainda tinha uma sensação talvez de que o seriado ia seguir para uma linha muito mais dramática do que sobrenatural, a gente não percebeu essa dica que foi dada assim de bandeja pra gente. E ainda falando sobre a projeção astral, uma outra grande dica que foi dada são as cores das projeções. Então, todas as vezes que apareciam aquelas projeções, desde o início, como nessa cena em que era filmada de cima, todos os encontros da Louise com o David, entre outras cenas, a gente via uma projeção astral sempre com um tom azulado no entorno. Então, às vezes, até vinham alguns flashes de luz azul ali no entorno. Quando a gente acompanha o momento em que a Adele ensina a projeção astral para o Rob, a gente vê que a aura dela, a projeção dela, a alma dela, o que você achar melhor, é da cor rosa. E quem tem a projeção da cor azul é, no caso, o Robin. Mas como a gente também não sabia disso no começo, a gente nem fez ideia, né? Tanto que a projeção astral da Louise, quando ela aprende a fazer isso no final, a gente vê que é da cor verde. O que deixa entender, então, que cada pessoa tem uma cor própria, cada pessoa tem uma identificação específica da aura, da alma. Então eu achei isso bem legal e é uma dica bem clara, né? Que a gente só vai entender no final. E o seu like, você já deu? Esse seu like, esse seu joinha no meu vídeo ajuda muito na divulgação. Então faz esse favor, não custa nada e me ajuda tanto. Dá esse joinha, assim outras pessoas que talvez não conheçam o canal acabam chegando aqui através desse vídeo que você me ajudou muito com seu like. O outro detalhe é a questão dos terrores noturnos, porque a Louise, no encontro que ela tem com a Adele, ela revela que ela sofre desses terrores noturnos e a Adele comenta que ela tinha isso desde a infância, que ela também sofria com isso. Em algum flashback um pouco depois, ou quase no mesmo episódio, a gente acompanha uma conversa da Adele com o Rob. A Adele fala que tem questão de dormir mal e tudo mais, mas quem fala sobre terrores noturnos, inclusive mostra algumas cenas de grandes pesadelos e tudo mais, é o Rob. O Rob sofria de terrores noturnos desde a infância, a Adele não. A Adele não chega a especificar isso, ela fala que ela tem problemas para dormir, mas não necessariamente essa questão dos terrores noturnos desde criança. E inclusive a gente acompanha uma cena do Rob tendo um pesadelo em que as pessoas estão perseguindo ele, mais ou menos como a gente vê também na própria Louise, né? Então a gente também foi enganado aí e provavelmente nem percebeu. E como o Robin, já no corpo da Adele, provavelmente já estava planejando ter essa opção de fazer a transferência da alma com a Louise, porque o foco dele, ou dela, né, no caso, era realmente manter o relacionamento com o David. Ele ama o David, né? Ele cobiçou o David desde que ele o conheceu. Então ele viu que o David estava começando a ficar realmente interessado na Louise, então provavelmente ele já fez todos os planos para que talvez ele pudesse fazer essa troca. Mas para isso ele precisava que a Louise soubesse fazer a projeção astral. Ele não conseguiria entrar ali no corpo dela se ela estivesse com a alma dentro. Então o que aconteceu? Ele, no corpo da Adele, entregou o diário do Rob. Por quê? Porque lá ensinava tudo sobre a projeção astral, sobre conseguir melhorar, a pessoa conseguir melhorar essa questão dos terrores noturnos. Então tudo foi muito de caso pensado. E eu vou além. As últimas páginas do diário, onde provavelmente o Rob relatava o que de fato aconteceu, ou talvez não tanto realmente a situação dele com a Adele, mas
a situação de que era possível trocar os corpos, o que talvez acendesse um alerta na cabeça da Louise, ele foi lá e arrancou. Por isso que as últimas páginas do diário não estão presentes ali no diário, para que a Louise não soubesse que era possível alguém entrar no corpo dela quando ela estivesse fora do corpo. Bizarro, né? E por fim, mais 2 detalhezinhos que eu acho que esses são mais claros de perceber, que é a questão do vício em drogas, porque a gente percebe que a Adele, ela começa a usar drogas ali naqueles momentos iniciais em que a gente não sabe que ela é Robbie. Inclusive, ela tem algumas expertises no assunto, então ela acaba aplicando a droga entre os dedos para que não deixasse marca no braço dela. Então é uma coisa que alguém talvez com experiência soubesse. Tem um momento também que o David comenta com ela que ele vai fazer um trabalho comunitário junto a pessoas dependentes químicas e ela comenta, você já pensou se talvez essas pessoas não queiram ser salvas, não queiram parar de usar drogas? E em algum momento ali daqueles flashbacks a gente acompanha inclusive o Robbie falando isso, né? De que tem muita gente que tem problemas de dependência e que não quer deixar a dependência por escolha própria. Então aí também já foi uma grande dica, embora seja uma dica muito mais explícita. E também uma outra dica que eu acho que todo mundo também pegou foi a questão da Adele não saber cozinhar. Tem um certo momento que ela comenta lá nos flashbacks que ela não sabia cozinhar. E o Robbie é um grande cozinheiro, né? No final, inclusive, quando ele conhece o David até comenta que ele é quase um chefe de tão bem que ele cozinha. E ao longo do seriado a gente viu diversas cenas da Adele cozinhando pro David, fazendo grande banquete, esperando ele para jantar depois do serviço dele. Então também foi uma dica que ficou ali na nossa cara, né? Talvez alguns não tenham enxergado, mas essas eu acho que são mais explícitas. Então foi isso, gente. Então comenta pra mim se você também pegou algumas dicas. Esses foram os meus apontamentos que eu coloquei ali no papelzinho, mas eu sei que muita gente acaba tendo um olho muito mais clínico que o meu. Então comenta aqui embaixo se você descobriu algumas outras coisas. Comenta se você já sabia esse final antes de chegar ao final, se você foi surpreendido como a maioria das pessoas, se você gostou ou não gostou. Eu sei que tem gente que não gosta dessas mudanças bruscas do tema do filme, né? Então deixou de ser um filme de drama familiar para virar um filme sobrenatural. Tem gente que não gosta disso. Eu achei ótimo, adorei. Aqui embaixo, gente, tá marcadinho em todas as minhas redes sociais, me segue por lá. A gente vai trocando essa figurinha. Pode chamar, tirar dúvidas, sugerir outros vídeos aqui pro canal. Eu vou ficar bem feliz. E é isso. Um grande beijo e até o próximo.